Olá, boa noite a todos. Meu nome é Roberta Duarte, para quem ainda não me conhece, eu sou psicanalista e a live de hoje tem como tema política, psicanálise e a religião bolsonarista. Nosso convidado de hoje para refletir a respeito dessas questões tão delicadas é o professor Emerson Senna. Ele é da Universidade Federal de Juiz de Fora, é antropólogo e doutor em ciência da religião. Deixa eu convidar aqui. Olha, ele já está aqui. Isso, vamos lá. Aguardando o Emerson entrar. Boa noite, Emerson. Olá, Olá, querido, tudo bem? tudo jóia? Boa noite a você e a todos que nos ouvem e acompanham. Obrigada, Emerson, por ter aceito o convite para refletir a respeito dessa questão que é tão importante, né? Que tem acontecido agora, principalmente pensar a psicanálise, a política e tudo isso que tem nos atravessado nesses dias. E eu que agradeço o Então, convite. Emerson, eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira. Você é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, tem alguns livros publicados, não é isso? Sim, eu vou falar brevemente, porque o essencial é entendermos o que é essa religião bolsonarista e o que a psicanálise pode nos ajudar a entender, né, sobre essas questões de subjetividade. A minha carreira começa nas ciências sociais, sou graduado em ciências sociais, com ênfase em antropologia. Depois enveredei-me pelos estudos de religião, ciência da religião, no singular, lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrado e doutorado, depois 2 pós-doutorados, e publiquei alguns livros durante a carreira. Os últimos são pela editora Vozes, um sobre metodologia de estudo da religião, temos poucos livros dedicados ao estudo metodológico da religião, como estudar as religiões, que é o título do livro, um livro de capa verde, vocês podem acessá-lo pela Livraria Voz, né, que está online, funcionando online, e um outro livro de capa laranja chamado Narrativas Míticas, com a professora Dilaine Soares Sampaio, da Universidade Federal da Paraíba. É um livro dedicado a uma reflexão sobre as histórias que as religiões contam a respeito delas mesmas, do mundo, do universo, do cosmos e das outras. Ambos os livros reúnem um time estelar de especialistas, um time de pessoas dedicadas aos estudos da religião, que cobrem todas as áreas, das áreas mais técnicas, teologia, ciência da religião, até as ciências sociais da religião, historiadores, antropólogos, filósofos. Tá certo. Quero agradecer as pessoas que estão entrando, o professor Nicolite, o professor Eduardo Pontes. Boa noite, gente. Então, pensando sobre as questões da psicanálise, o Freud, ele tem alguns textos que pontuam essa questão relacionada à religião. Tem atos obsessivos, né? Que fala sobre essas questões do pensamento do obsessivo, que apontam, né, por uma questão religiosa, como se esses atos obsessivos tivessem uma questão com a religião. O neurótico obsessivo tem os seus atos de forma religiosa. Uhum. Tem também um texto chamado Totem Tabu, de 1913, que é muito interessante também pensar sobre esse lugar do pai da horda, e que acontece a partir do momento que acontece a morte desse pai por esses filhos, uma lei se estabelece, né? Ele passa a ser venerado a partir de sua morte. Também tem um texto muito interessante, muito rico, do Freud, de 1927, chamado Futuro de uma Ilusão. Esse texto é um texto que ele conversa, né, com o mal-estar na civilização de 1930, e é muito interessante pensar que ele fala nesse texto sobre uma nostalgia do pai, que a busca pela religião tem a ver com essa questão de um anseio pelo pai. Algumas traduções vêm escrito nostalgia do pai, outras anseio pelo pai. E é muito importante também a gente lembrar que existe aí nessa época um diálogo com o pastor Pfister, que o Uhum. Freud escreve O Futuro de uma Ilusão
E depois o pastor Pfister, que era um amigo pessoal de Freud, eles têm várias correspondências, durante 30 anos, né, que eles se correspondem, e ele escreve A Ilusão de um Futuro, em resposta ao Freud. Então, é muito interessante pensar que o Freud, um judeu ateu, né, como ele mesmo se nomeava, convicto, tinha um amigo que frequentava sua casa como um pastor protestante, muito interessante. E que ele foi amigo do Pfister até o fim da vida. Vale ressaltar isso, porque muitos dos discípulos de Freud rompe, né, por uma questão teórica e acaba não mantendo essa amizade. Mas com o Pfister não. O Pfister, ele tem uma amizade bacana, tanto que a Ana Freud, ela conta que ela tinha o Fischer tinha uma relação bacana, além com Freud, com as crianças. O Freud tinha o Fischer, o Freud tinha uma relação bacana, tanto que a Ana Freud fala do Fischer e ela, de alguma forma, continua com esses estudos relacionados à psicanálise e educação. Porque o Fischer, ele estuda a questão da religião e a questão da psicanálise e educação. E a Ana Freud, posteriormente, também mantém esses estudos. Então, é uma relação muito bacana pensar no futuro de uma ilusão e uma resposta de um para o outro. E no início do Mal-Estar na Civilização, que assim é muito bacana pensar, o Freud coloca que ele não tem um sentimento oceânico, como o seu amigo Pfister coloca. Que nem todo mundo tem essa necessidade de ter uma religião, porque o Freud diz que ele não sente essa necessidade. Então, é importante também pontuar isso, que existe um contraponto entre eles dois, mas que o Freud coloca que o ser humano, quando ele abre mão da sua pulsão sexual e agressiva pelo pacto civilizatório, ele tem que lidar com essa angústia. E uma dessas saídas é a religião. Tem a arte, existem várias saídas, mas hoje especificamente estamos estudando a questão da religião. Então, Freud responde dessa forma, que uma dessas saídas para que o sujeito não venha se confrontar todo o tempo com essa angústia é a busca pela religião. E é muito interessante pensar que o ser humano ele busca a religião também para dar conta, porque ele não consegue dar conta da fragilidade do corpo, da fragilidade da vida e com mal-estar, né, do contemporâneo. Então, o que, que acontece? Ele busca um Deus para que responda desse lugar, um Deus eterno, pleno, que dá conta disso tudo que ele mesmo não consegue dar conta. Então, o Deus é uma criação humana com a nostalgia do pai, né? Pensando na questão da psicanálise. Muito bem, são colocações interessantes que já preparam o nosso tema maior, que é a religião bolsonarista, porque, de fato, sendo seres de lacuna, seres de vazios, que precisam, de alguma forma, ser preenchidos, né? E aí todo o rosário de recalques, de repressões, sublimações, trazendo a religião a ser umas dimensões fundamentais para as sociedades e para os homens e para as expressões das subjetividades humanas, né? Então, nesse sentido, Freud, apesar de também acompanhar a crítica da religião do século XIX e XX, né, ele tem reflexões fundamentais para o que vamos falar hoje, sobre o que é de fato esse fenômeno que vivemos na contemporaneidade. A gente pensava que o culto idolátrico a personalidades, a outras situações, tivesse coisa do passado, não, mas o inconsciente é atemporal. Não tem tempo. Ele sempre está à busca de um pai. Sim, e tem outros textos também, né, que eu não citei, mas tem o Psicologia das Massas, que é um texto mais atual do que nunca, que aí o Freud coloca a questão da igreja, do exército, e é muito interessante como isso se repete nos dias de hoje, nesse comportamento da militância mesmo bolsonarista, como eles se posicionam em relação a isso. Então, é muito interessante como esse texto do Freud, Psicologia das Massas e Análise do Erro,
é muito contemporâneo. E também tem um outro texto do Fim da Vida, quem quiser se debruçar sobre psicanálise e religião, também deve ler Moisés e o monoteísmo. Ele coloca também a questão da transmissão, o lugar do pai da transmissão, e é muito interessante que é uma questão simbólica a partir da morte de um líder, né? Isso se repete em Totem e Tabu, a morte do pai, no Complexo de Édipo e em Moisés e no monoteísmo. Então é muito interessante pensar sobre essa questão da lei simbólica, pensando esses mitos também. Muito bem. Só saudando as pessoas que estão entrando aí um pouco atrasadas, né? É o meu conhecido. Isso. O Nelson Leles, muito obrigado por estar nos acompanhando e ouvindo. E aí eu já vou levantar a sugestão de um artigo para vocês lerem e vai ajudar a gente a entender o que é essa religião bolsonarista, uma religião sacrificial, uma religião que é biopolítica, e por ser biopolítica produz a morte. Saiu na quarta-feira, no dia 12 de dezembro de 2018, ou seja, depois do segundo turno das eleições, um artigo, estou com ele aberto aqui, do Roberto Romano da Silva, professor de filosofia da Unicamp, muitíssimo interessante, e ele tem como título este artigo, que vocês podem acessar na internet, chama-se César, o Papismo Evangélico. O título é muito provocativo e ele já chama atenção justamente para algo que a Reforma já tinha criticado no século XVI, né, esta pretensão, né, de totalizar a vida social, subjetiva, política, junto com a religiosa e a vida religiosa institucional. Né, ele vai tecendo comentários que são muito interessantes e que nos abrem, de fato, para entendermos o que é essa religião bolsonarista. Que é uma religião bélica, é uma religião do Jeová, mas é um Jeová de face dura, de face hirta, é um Jeová Senhor dos Exércitos, que é interessante, né? E, na verdade, é uma leitura bem específica e idealizada do que é esse Senhor dos Exércitos, que a gente pode ligá-lo ao Senhor da Horda, ao Pai da Horda, né? Porque o Pai da Horda também é Senhor. Ele dispõe dos corpos, dispõe da vida como ele deseja e apraz, não é verdade? Sim, com certeza. Eles pegam referências de Levítico para tomar como base para algumas atitudes. Então, é muito interessante pensar como o neopentecostalismo captura alguns textos das escrituras do Velho Testamento para dizer que é a favor do armamento, da violência, da morte, se utilizando de alguns textos bíblicos fora de contexto para afirmar a violência, todo um comportamento que é totalmente anticristão, vamos dizer assim, que vai totalmente contra o amor pregado por Jesus. Agora, o que eu lembrei agora também, que é muito importante, nós não vamos nos debruçar sobre o Lacan, mas o Lacan ele fala do discurso universitário, do discurso da histérica, do discurso do analista, e nós podemos pensar que o discurso da religião ele está atravessado pelo discurso capitalista. Sim, perfeito. Então, a partir do momento que a religião é atravessada pelo discurso capitalista, principalmente nesse caso, pelos movimentos neopentecostais, que fez todo um diferencial na eleição, né, e na vitória do Jair Bolsonaro, então é importante pensar do que se trata. Se realmente é uma religião bolsonarista, até uma questão que eu te coloco, se é uma teologia bolsonarista. E aí, essa é uma questão que eu queria que você... eu vou pegar no você agora para você já responder isso para mim. O que você acha, Emerson? Belíssima questão, e você já trouxe indícios da resposta quando começou a falar sobre o saque realizado pelos seguidores de Bolsonaro e dos bolsonaristas em cima da Bíblia, saqueando, é isso mesmo, saqueando alguns versículos e torcendo-os ao seu bel prazer ou de acordo com a sua ideologia religiosa-política. Teologia, se formos entender como o estudo racional acerca do divino, nasce de uma tentativa de entender, compreender e interpretar o divino expresso nas escrituras sagradas, no caso do cristianismo, do judaísmo ou
do islamismo. Então, teologia é um estudo sistemático, tem tratados, livros, conceitos. A religião bolsonarista, não. Ela é mais experiencial, vivencial, empírica, né? Menos elaborada nesse sentido racional. Então, toda teologia é um discurso racional, produto já de um investimento da razão sobre as escrituras sagradas. As escrituras sagradas, a Bíblia, não são teologia, elas são objeto da teologia. Isso é muito importante, né, entendermos, né? São duas coisas completamente diferentes. Por isso é que existem várias teologias católicas, evangélicas, dentro do mundo evangélico. As teologias reformadas, as modernas e as medievais. As teologias pentecostais e neopentecostais são formas interpretativas. Então, essa é a diferenciação. E aí, em ato contínuo, eu já queria trazer 4 elementos do que eu chamo de religião bolsonarista. Né? Não é exclusivo. Né? Eu estou entendendo religio, há várias formas de entender religio. Né? Eu estou usando um conceito que agrega elementos teológicos e da ciência da religião. Quais são as 4 características dessa religio da meta-barbárie bolsonarista, né? Meta-barbárie por quê? Uma barbárie em cima da barbárie. Primeiro, sim, o culto idolátrico. Um intenso culto idolátrico de um líder, que se denomina mito. É muito interessante isso, né? Eu sou mito. Né? É um culto de forma apaixonada, obcecada, quase que sexual, no sentido da obsessão, né? Da obcecação, da fascinação, que vai até as raias da loucura e do êxtase. Ou seja, eu defendo meu líder até a morte. Não quero saber de outra razão, não quero saber de conversar, não quero saber de criticá-lo, porque a crítica é entendida como ofensa, né? Primeiro. Né? Segundo, a apropriação dos símbolos nacionais. Esse setor, né, apropriou-se dos símbolos nacionais, o verde e amarelo, como se fossem símbolos de uma religião civil, símbolos do seu sagrado. Ideologizou esses símbolos, sacralizou-os e fundiu-se a eles. Terceira, rituais religiosos sacrificiais ou religiosos políticos. Né? Frequentemente, as pessoas vão até o Palácio Planalto, cantam orações, pequenos grupos. No meio da pandemia, né, que já matou 55 mil pessoas, brasileiros, especialmente pobres, favelados, periféricos, indígenas, pessoas desassistidas pelo Estado. Eles fazem rituais sacrificiais, os ajuntamentos em meio à pandemia, as carreatas, que chama carreata da morte. E o 4º elemento, sim, esse tipo de religião julga-se a mais universal, pura, eleita, com uma missão dada diretamente por Deus, o Pai Celeste, o Pai dos céus, que falou ao meu coração, né? E a qual esta religião é a da maioria, abre aspas, e não é, se a gente realmente estudarmos as questões empíricas, não é, mas ela se diz a maioria e ela quer submeter todos os outros grupos religiosos e não religiosos. E aqueles que não se submetem devem ser combatidos, eliminados, ridicularizados ou desprezados. Essas são as 4 características da religião bolsonarista. Uma teologia já seria uma outra situação, né? Um estudo racional. Não dá para fazer um estudo racional disso. Ninguém vai escrever um tratado de teologia bolsonarista, porque isso é impossível. Esse é um conceito que eu criei a partir de autores como Robert Bellar, Peter Berger, Ricardo Mariano e outros, Roberto Romano, que a gente vai estudando, lendo e criando uma ferramenta conceitual para pensar essa horda. E aí, conecto-me de novo a Totem Tabu. É uma horda. E a palavra horda é justamente este bando que avança sob o remorso da morte do pai, se reprimindo, recalcando-se e projetando seu recalque para os outros. Não é à toa que são ligados à homofobia, mutafobias, né? Fobias ao racismo, ao comportamento fascista subjetivo, né? Eu estou me remetendo agora à campanha de Jair Bolsonaro, porque ele se utiliza de um versículo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é importante, analisando, que ele se utiliza do seu sobrenome, Messias, né, como se ele fosse o Messias escolhido para governar um povo,
diretamente escolhido por Deus, e conhecereis a verdade no sentido de que ele seria essa verdade. Então, de forma inconsciente, esses significantes, eles atravessam a população e se tornam a verdade, que ele é um homem conhecedor da verdade, que possui a verdade, escolhido, é o Messias que irá nos salvar do comunismo. Então, é muito interessante pensar que desde o início da campanha dele, ele já se utiliza de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que ele é alguém que vai libertar o povo de todo o mal. É muito importante pensar nisso. Esse é um ponto interessante, por quê? Porque tem a ver com a complexidade do mundo. Abarcar a complexidade do mundo em termos econômicos, em termos científicos, em termos sociais e culturais, não é fácil, é exigente, exige uma maturidade, exige uma capacidade de renúncia, de autopercepção e autoconstrução que muitos não têm. Portanto, inventar um inimigo, comunismo, e colocar tudo sobre esta rúbrica facilita o mundo, mas traz um problema, e aí devolvo a questão para a psicanálise, traz a infantilização. Infantiliza-se. Essa religião bolsonarista é uma religião muito infantil. É muito infantil porque ela abre mão da reflexividade, da capacidade crítica, de criticar seu líder, de criticar os seus pressupostos, de autocrítica, que é fundamental. Um filme para entendermos o que é a mentalidade infantil, que é terrível, né? A gente tem uma ideia muito idealizada de infância, né? Como a fase mais bonita, mais rosa, né? O Senhor das Moscas, que é muito interessante para mostrar o quanto esta mentalidade infantil mágica ela é supressora daquilo que caracteriza a civilização, a capacidade de conviver em civilização, né? de trazer a civilização a um patamar superior, superando as barbáries. Né? E que nós estávamos conversando outro dia sobre essa questão de um posicionamento infantil, isso de alguma forma se repete no Rio de Janeiro, no sentido de que hoje nós temos um prefeito bispo da Igreja Universal do Reino de Deus e um governador juiz. E eu me lembro que na campanha do bispo Crivella, ele diz que vai cuidar de pessoas, então uma posição bem pastoral, né, na sua campanha, e também o juiz ele utiliza assim, o rio com juízo, no sentido de que um juiz, esse rio tá largado, tá sem juízo, e eu sou o Senhor que trarei o juízo para o Rio de Janeiro. Então é muito interessante pensar nessa posição infantilizada, né, que o carioca fica, buscando esses senhores, de alguma forma, tendo esses símbolos paternos, né, pastorais, ou de um pai que traz o juízo, para dar um jeito no Rio de Janeiro. E nós aqui no Rio, nós somos tão atravessados por essa questão igreja e política, isso já acontece há muitos anos, né? A Igreja Universal sempre elegeu pessoas em troca de concessão de rádio e TV. Isso é algo que está publicado. O próprio Bispo Macedo fala isso na biografia dele. Isso não é segredo para ninguém no Rio de Janeiro. E sempre teve isso. Então, e hoje, é muito interessante pensar que existe um aparelho de exames dentro de uma igreja universal na Rocinha. Então, é como a igreja é atravessada pela política, como isso se mistura à Rocinha. É enorme, existiam vários lugares para colocar um aparelho para se fazer e se coloca dentro de uma igreja universal. E eu fico pensando em pessoas de religiões afro, vamos dizer, que são demonizados por pessoas dessa igreja. Como é que elas se sentem ao ter que entrar dentro de uma igreja universal para fazer um exame? Né? Então, eu acho isso assim, se o Estado é laico, por que as pessoas precisam entrar dentro de uma igreja universal para fazer um exame médico? Então, assim, é o cúmulo do absurdo o que acontece hoje no estado do Rio de Janeiro. Você cria um grande... Então, é isso que a gente precisa pensar também. Você cria um grande constrangimento às pessoas de outras matrizes religiosas. E você tocou num ponto interessante. Durante a campanha eleitoral de 2018, o número de
denúncias de invasão e destruição de terreiros atingiu o ápice. Isso são denúncias que chegam até os órgãos oficiais. Mas há muitas que não chegam, a gente sabe, porque também há uma ligação entre milícias e igrejas, né, nos morros do Rio. A data em que começa essa certa, não vou dizer aliança, mas esse acordo tácito, porque não é um acordo assinado, falado, né, não tem como, né, mas é uma coisa, eu não falo, não te denuncio e você fica aí, eu fico no meu canto, você fica aí, né, é uma coisa por aí. Foi em 92 com não sei se você lembra, é o massacre de Vigário Geral, onde 23 evangélicos, 24, não sei, acho que é mais ou menos esse número, mas eram dezenas de evangélicos que foram chacinados de forma bárbara. Isso marcou a entrada da milícia num acordo com as igrejas evangélicas. E Bolsonaro vem desta realidade, né? Por isso que as interpretações para entender o seu pensamento estão muito equivocadas. Ele gosta da democracia nesse sentido. Por quê? Porque é uma democracia controlada. Uma democracia controlada por quê? Pelo pensamento infantil mágico dessas igrejas que tentam fornecer num abracadabra, num passe de mágica, você pede a Deus, Deus te dá. Na verdade, você acaba usando uma certa chantagem. Você vai ficar rica, né? Exato. Uma certa chantagem com Deus. Deus, eu te dou isso tudo e você vai me dar. Edir Macedo, está cheio de vídeos de Edir Macedo e até do Malafaia, que representa uma das faces da Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus é muito diversa, mas tem muito disso, dessa espécie de... ao mesmo tempo que é um Deus Pai, que concede, é um Deus que é chantageado, colocado mas isso é a contraface da relação infantil de rebanho com o pastor, né? A mentalidade de rebanho, mentalidade de gado. Deus é colocado na parede, né? É colocado na parede. Eu vou te dar 10 mil aqui, eu vou te dar todo o meu salário, Senhor, mas você vai ter que me dar a bênção. Isto é um problema muito sério, que é o que alimenta essa religião bolsonarista, né? A gente pode chamar de... Não é à toa que eles chamam de gado, né? O gado bolsonarista. Mas não existe gado só nessas plagas, né? Se a gente estender esses conceitos, né, de idolatria de líderes, de renúncia à razão, reflexão, existem outras paragens políticas com o gado, mas o gado bolsonarista tem algumas, o rebanho bolsonarista, né, tem algumas características específicas que eu acabei de mencionar aqui, não é? Sim, chega no ápice da loucura de que, por mais que a Organização Mundial de Saúde coloque que as pessoas precisam se proteger, que é necessário que tenham cuidado, não, eles acham que o que presidente da República coloca é o correto, que é apenas uma gripezinha, que uma pessoa que tem um histórico de atleta como o dele não vai a óbito, resumindo. É o ápice da loucura do delírio de massa. É exatamente. Realmente. O delírio de massa, a psicologia das massas, de Sigmund Freud. E aí você tocou num ponto muitíssimo interessante da adoração estática, da adoração em êxtase, do lançamento, da autoanulação, né? Alguém que pensa por mim, alguém que é por mim, alguém que é o meu líder, mas ao mesmo tempo esta relação torna esse líder refém desse grupo fanático, né? Esse grupo que avança fanaticamente. E você tocou um ponto interessante, eu vou voltar um pouco àquele artigo que eu mencionei no começo da minha fala, e eu peço àqueles que nos ouçam que depois visitem o site do Jornal da Unicamp, do dia 12 de dezembro de 2018, Roberto Romano, um professor titular de filosofia da Unicamp, uma das nossas melhores e maiores universidades, ele tem um artigo chamado César o Papismo Evangélico. Eu vou ler um trechinho para vocês perceberem que responde àquela questão que a Roberta colocou sobre a instalação de um tomógrafo numa igreja universal na favela da Rocinha, uma das maiores favelas do Rio, não é? O Roberto Romano começa esse artigo, César o Papismo Evangélico, com uma fala de Damares, a ministra. Diz Damares, abre aspas, Deus nos disse que não são os deputados que vão mudar essa nação. Não é o governo que vai mudar esta nação. Não é a política que vai mudar esta nação. É a igreja evangélica quando se levanta. Damares Alves. Continua Roberto Romano. Por mais estranhas que sejam essas frases, elas não constituem novidade no Brasil.
Trata-se do arcaico programa religioso de impor um poder teológico, político, como denunciou Spinoza, o filósofo, no seu tempo, para que os católicos e os protestantes pudessem controlar o Estado e a vida social. Os crimes em nome de Jesus lavaram com sangue as ruas europeias. Missas eram interrompidas por cavaleiros protestantes e vice-versa. Cultos protestantes eram invadidos em forma similar. Então, Roberto Mano está mostrando como essa tentação do cesaropapismo, de certa forma, volta com a religião bolsonarista. E uma pergunta para Damares, né? Se é a igreja que muda a nação, por que ela entrou na política? Por que esses deputados evangélicos entram na política? Se é a igreja que muda a nação. Era para abrir mão dos mandatos políticos, entregá-los. Né? Eu vou tocar num ponto interessante, que é a questão das comunidades terapêuticas. Nós temos, assim, uma quantidade enorme de comunidades terapêuticas ligadas às igrejas evangélicas, de uma maioria protestante pentecostal, mas também ligadas a alguns grupos católicos, que têm trazido muitos problemas no campo da psicologia, do Conselho Federal de Psicologia, denúncias de abuso, denúncias de submissão. O governo federal destinou metade das verbas que eram do Centro de Atenção Social, né, do CAPS, né, psicossocial, né, Centro de Atenção Psicossocial, 150 milhões foram para as comunidades terapêuticas, os outros 150 milhões para as CAPs. Ou seja, há uma infiltração por dentro da República desses poderes religiosos. Não começa agora, tá? Isso já vem de algum tempo, mas isso se torna problemático por trazer graves abusos aos direitos humanos. Os relatos estão na mídia, estão nas redes. Se você acessar aí os conselhos regionais de psicologia, federais e regionais de psicologia, de serviço social, você vai ter relatos dessas comunidades terapêuticas que chegam a ser chocantes, né? Recebem dinheiro, mas, por exemplo, obrigam os internos a rezarem, a orarem. Os dependentes químicos, né? Comunidades terapêuticas, no caso, são comunidades dedicadas ao tratamento de dependentes químicos. Porque cria-se um mito de que a igreja lida melhor com isso. Lida como? Qual é a mão de obra qualificada? Qual é a formação psicológica? Qual é a formação de serviço social? Que é a função do Estado laico? Trazer a formação pública, de qualidade e gratuita dos profissionais para retornar os impostos que todos pagamos, nesse sentido. E essa questão é importante também de se pensar, relacionada à questão da religião bolsonarista, essa associação, né, de igreja e exército, é que eles se colocam mesmo nessa posição de robô do Bolsonaro, como um exército mesmo, para afirmar todos os absurdos que essa pessoa faz. Então, nós somos robô do Bolsonaro e gravam vídeos se colocando nessa posição mesmo de robô, sem questionar, sem pensar, sem refletir. Eu mesma, muitas vezes, coloco alguma postagem sobre um livro, né? Tem o novo livro do Rubens Casara, que outro dia eu postei, sobre a questão do Bolsonaro e o mito, e uma pessoa colocou uma carinha feia, e a pessoa nem leu. Exato. Então, são pessoas que não estão abertas à reflexão de forma alguma. É o culto idolátrico. É o amor, mais do que amor, é a obsessão. É obsessão. Obsessivo. É uma obsessão. Eu acho que já está num nível de um delírio mesmo de massa, de uma questão obsessiva, e que é muito difícil, até que algumas pessoas até têm falado que muitos que se arrependeram, algumas pessoas até falaram na imprensa, como a Lia Luft colocou, enfim, mas a grande maioria, eles continuam com o robô mesmo do Bolsonaro. Isso é algo preocupante, né? No Brasil, o número de mortos é alarmante, as pessoas estão dando mais importância ao CNPJ do que às vidas. Vamos abrir tudo, sem se importar se realmente as pessoas vão sobreviver a essa pandemia. Então, assim, é algo estarrecedor. Eu só vou lembrar também para os nossos ouvintes e assistentes, né?
Eu acho que no sábado, no domingo de Páscoa, Bolsonaro convocou um jejum. Dia 4 de junho, uma sexta-feira, teve encontro das grandes lideranças que falam em nome dos evangélicos. Muito interessante, né? Eu, em nome dos evangélicos, imagino, deve ter muito evangélico que diz não, em meu nome não. Estavam lá, o RR. Não, ele não pretende todos os evangélicos. Até teve agora uma ONG chamada ONG Rio de Paz, do presidente ao presbiteriano Antônio Carlos Costa, fizeram uma homenagem aos mortos na praia de Copacabana e os robôs do Bolsonaro apareceram lá para tirar a cruz no meio da areia. Então, lá tinha um pai fazendo uma homenagem a seu filho que morreu com 25 anos de idade, e essas pessoas no nível da loucura tirando as homenagens. Então, assim, eu particularmente perdi uma pessoa, o irmão do meu pai com essa doença terrível, e nós sofremos no sentido de que você não pode fazer um ritual, ir ao enterro, toda essa coisa simbólica, né? Simplesmente você não... E aí, quando você resolve fazer um ato simbólico, né, na praia de Copacabana, uma homenagem, você também não pode, porque você pode ser agredido pelos discípulos dessa religião bolsonarista. Então, assim, a gente tem medo mesmo de falar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, ser agredido, ser morto. E o luto é fundamental, a gente já sabe disso por Freud. Agora, é interessante perceber que esse nível de entrega, de sacrifício da razão e de si mesmo corresponde às angústias, às frustrações intensas que muitos carregam, ao recuo do estado de bem-estar, ao recuo dos mecanismos estatais, das políticas públicas de amparo sequestradas pelo capitalismo financeiro. A gente tem que pensar no capitalismo financeiro, pensar nesse modo de produção capitalista que concentra recursos e os utiliza. E aí tem um problema, tem um pensador muito interessante, que é o Ladislau Dalbor, que eu recomendo que vocês procurem, um professor, David Harvey e outros, Laura Carvalho, uma das raras economistas, né, que é um mundo muito masculino, né, um mundo de pensadores da economia, de economistas, né, mas Laura Carvalho e Ladislau Dalbor mostram como esse setor se hipostasiou e nos toma a mais-valia social. Né? A privatização das águas está aí para mostrar que esse projeto, né, também está atrelado ao apoio de uma religião bolsonarista, porque é um apoio incondicional, um apoio absolutamente incondicional, que chega às raias da loucura e do auto-sacrifício, né? E do sacrifício do outro, né? Porque aquele que é capaz de se anular também anula-se ao outro, anula o outro, né? Sim, do autossacrifício, porque tem pessoas que precisam de questões relacionadas a cotas raciais, a questão da água, de benefícios trabalhistas, e simplesmente, a partir do momento que esse governo coloca que vai cortar, ele simplesmente, tudo bem, não tem problema nenhum cortar, e eles cortam na própria carne. Então, é muito interessante pensar que não existe uma autoanálise, uma reflexão a respeito disso. Exatamente. Uma pessoa participando aqui, quero agradecer a todas as pessoas que estão participando, tá? Libânio, não estou sabendo pronunciar direito. Tenho achado que este momento está escancarando para quem ainda não enxergou como o capitalismo é prejudicial às vidas. Sim, e esse governo ele é apoiado pelo neopentecostalismo, que é atravessado pelo discurso capitalista. Então, se preocupa-se mais com CNPJs do que com vidas. Agora, é sempre bom dizer que é um tipo de capitalismo, é um capitalismo financeiro. Porque no capitalismo industrial, produtivo, você ainda tinha mecanismos de uma certa contenção dos danos. Né? Hoje, esses mecanismos estão paulatinamente sendo retirados. Né? O processo de uberização da vida social, isso tudo fragiliza as pessoas, fragmenta as pessoas, atomiza as pessoas. E aí surge o que no horizonte? Que é o horizonte do Bozo, destruir a república e colocar, por um lado, milícias, fornecendo serviços, proteção, paga, mas é crime, e, por outro lado, igrejas evangélicas, dando o cimento ideológico. Né? E ele também ajudado por famílias ricas. Esse é o projeto bolsonarista amparado pela religião bolsonarista. Né? E é interessante que a Folha de São Paulo publicou em 2019 uma pesquisa
em que ela localizou o núcleo mais duro do bolsonarismo no Brasil. Não sei se houve mudança de lá para cá, mas o Datafolha, que é um instituto de pesquisa sério, muito interessante, ele fez o cruzamento de várias pesquisas de opinião pública e identificou esse setor mais duro, mais aguerrido, fanático do bolsonarismo entre 12% e 15% da população brasileira. E como é que ele fez isso? Ele cruzou várias questões. Como ele fez esse cruzamento? Ele pegou, então, as pesquisas que identificavam 100% a favor de tudo que Bolsonaro fala, os que aprovam o governo em ótimo e bom, e os que aprovam a pessoa do Bolsonaro. Porque uma coisa é a pessoa, outra coisa é o governo. Então, com esses três critérios, o Datafolha cruzou e chegou ao núcleo duro, mais radical. Radical, gente, eu queria salvar a palavra radical. Ser radical em ex-raízes. Eu não vou usar a palavra radical, vou usar a palavra fanático, ou seja, obcecado de tal forma que se perde e perde a razão. Então, são 12% a 15%, segundo pesquisa do Datafolha do ano passado, final do ano passado ainda. Não sei se houve mudança, espero que sim, né? Mas esse seria o núcleo da religião bolsonarista. Aqui a historiadora Juliana Duarte escreveu o seguinte: onde não existe empatia, olhar pelo outro é a supremacia do mal, o capital que manda e importa antes das vidas e dos direitos humanos. Sim, realmente esse governo é um governo que ele não se importa com os direitos humanos, né? É uma questão assim que precisa... Agora, pode falar. é muito interessante porque o problema todo é que a religião bolsonarista e o governo bolsonarista são a meta-barbárie. Não quer dizer que não havia barbárie. Gente, a barbárie já ocorre antes. As prisões, o punitivismo exagerado. Eu queria fazer propaganda até de um livro que eu estou começando a ler, e eu estou começando a trabalhar essa ideia, são abolicionismo penal. Né? A gente precisa pensar para fora desse punitivismo que nos toma e que nos enlouquece. Né? Mas a barbárie já havia antes. Os negros, os favelados, já eram levados ao abatedouro. O abatedouro no sentido de falta do Estado, falta de políticas públicas, falta de escola de qualidade, falta de saúde de qualidade, saneamento básico de qualidade. Isso já havia antes. Né? A polícia, infelizmente, essa crítica do livro é mais profunda. Ela vai falar que todo organismo policial, toda instituição policial, ela já carrega um DNA complicado. Mas no Brasil é pior ainda. É pior ainda porque soma-se ao autoritarismo junto com o sadismo. E aí faz a polícia aquela que invade as casas, nas favelas, sem mandado de prisão, atirando. Isso acontecia antes. Agora temos uma religião bolsonarista que justifica isso, de uma forma muito parecida com o que houve no nazismo. E a gente tem que separar um pouco fascismo político de comportamento fascista. O Brasil não tem fascismo político, mas tem comportamento fascista, que é o que está junto com esse tipo de religião bolsonarista. E o que é o fácio? Se a gente vê a figura do fácio, o fácio é gravetos ajuntados que formam um cabo grosso sobre o qual se fixa uma lâmina. Esta é a origem romana do fácio, né? O poder. Então, é o poder dos que são nulos, frustrados, rejeitados, ressentidos, que se unem e, em comportamento de bando, avançam sobre quem os critica ou quem eles não gostam. Aí você vai reconhecer os ataques a homossexuais, os ataques aos afro-brasileiros, aos terreiros. Né? Esse é o comportamento fascista, que não é exclusivo só da religião bolsonarista e da extrema-direita, porque o comportamento fascista pode se dar também no interior de alguns grupos sociais que não são de direita. Não é exclusivo, né? O fascismo não é exclusivo, assim como o complexo de Édipo não é algo que é exclusivo de alguns e não de outros. Né? Agora, o que me preocupa desse comportamento nesse momento de pandemia é que muitos pastores, após essa palavra do presidente Bolsonaro, nos meus estudos, eu tenho alguns vídeos que colocam vários pastores famosos, né, neopentecostais, falando que o coronavírus não iria matar ninguém, que isso era uma bobagem, que essa doença
é coisa do inimigo, mas que quem tivesse compromisso com Deus não seria contaminado. Então, isso se disseminou, essa informação, para todos os membros, os evangélicos, neopentecostais, como se fosse uma verdade, e vários evangélicos foram a óbito acreditando nessa fantasia de que aquele que tivesse um compromisso com Deus, eles remetiam muito essa questão da pandemia a uma passagem do Velho Testamento, quando Moisés tem uma questão ali com o faraó e é necessário que se passe o sangue nos umbrais da porta. Então, eles remetem à questão da pandemia, aquele momento bíblico, histórico daquele momento, faz uma alusão. Então, como se eles tivessem ungido a porta de casa e não fossem acometidos. E agora, nesse período da pandemia, que várias pessoas morreram, nós acabamos agora de enterrar uma cantora super famosa no meio gospel, né? Fabiana Anastácio, uma cantora assim, brilhante, no auge da sua carreira, que poucos dias antes havia colocado numa postagem no Instagram de que o coronavírus não iria chegar à sua casa, e essa moça é acometida por essa terrível doença. Então, muitos evangélicos, a partir da morte dessa moça, conseguem perceber que não se trata de ser evangélico ou não ser evangélico, e que a palavra do presidente desses pastores não era uma verdade absoluta. Então, essas pessoas sofreram na própria carne, né, que perder alguém que se gosta, para, de alguma forma, essa ficha cair. Peraí, se isso aconteceu com essa cantora jovem, bacana, que era uma pessoa tão espiritual, isso pode me acometer também. Então, eu acredito que muita gente, a partir dessas tragédias que foram acontecendo nesses últimos tempos, repensaram o seu posicionamento diante da fala do presidente, diante da pandemia. Tem uma pessoa aqui que escreveu o quanto a pandemia do Covid-19 pode incidir nessa religião bolsonarista, uma vez que não há qualquer previsão de achatamento da curva de contágio. Uma pergunta, vou repetir aqui. O quanto a pandemia de Covid-19 pode incidir nessa religião bolsonarista, uma vez que não há qualquer previsão de achatamento da curva de contágio? Realmente isso é uma coisa preocupante. Cada um vai usar as suas estratégias, né, para conseguir sobreviver. Minha filha não volta mais para a escola. Como essa religião é anticientífica, antirreflexão, obcecada, fanática, não vai incidir nada. Ela vai morrer, mas não vai abrir mão daquilo que acredita. Então as pessoas, né, dessa religião, nem morrendo às vezes, familiares próximos, eles vão se sentir sensíveis, porque eles sempre vão dar uma desculpa, sempre vão encontrar uma forma de justificar a palavra do pai. Isso remete a Freud de novo, né? Isso é um problema muito sério. Né? E é importante pontuar que eles agora estão colocando a culpa das mortes na Organização Mundial de Saúde, que não distribuiu a cloroquina. Então, eu conheço várias pessoas que seguem a religião bolsonarista e que colocam que a cloroquina teria curado pessoas e que eles não usaram a cloroquina porque queriam comprar respiradores a um preço exorbitante, como se a cloroquina já tivesse sido comprovada a sua eficácia. Agora, veja bem... Não foi comprovada não tem. Científica. Eles colocam a cloroquina como se fosse... O presidente falou que a cloroquina é boa, então, a partir do momento que ele coloca que a cloroquina cura, eu já vi pessoas na minha rede social escrevendo que já estão tomando a cloroquina. Ai, que maluco. Porque a cloroquina vai impedir que essa pessoa pegue o coronavírus. Então, assim, se você for na farmácia hoje, esse remédio era barato, agora está todo mundo comprando, já subiu até o preço. Porque está todo mundo tomando cloroquina por conta própria. Agora, por quê? Porque a religião bolsonarista, como muitas das religiões evangélicas, pentecostais são mágicas. Acreditam que tudo se resolve num passe de mágica, num passe de oração, numa bênção, na fogueira santa de Israel, se resolve tudo. E, obviamente, que esse tipo de raciocínio cultivado neste rebanho transborda para outras áreas. Então, você vai olhar, tá vendo? Agora, um ponto interessante. Não há na história do Brasil, e talvez do mundo, que eu saiba, assim, líderes e presidentes que vão em lives, em público, receitar
dar uma de médico incorrendo em possível exercício ilegal de medicina com a anuência dos médicos. É impressionante. Se você parar para pensar, imagina se fosse qualquer partido de esquerda, qualquer líder de esquerda fazendo o que esse governo fez. Imagina tudo o que o governo Bolsonaro está fazendo, os rolos dos filhos, os crimes dos filhos envolvidos. Imagina tudo isso em governos de esquerda, de qualquer tipo, PDT, PT, PSOL, cairiam no dia seguinte. E, no entanto, os médicos ficam, a maior parte, calados. Era para o Mandetta, no dia em que Bolsonaro, Mandetta é médico, no dia que Bolsonaro fez isso, era para abrir mão, não era para ficar, de jeito nenhum. Né? Porque chega um ponto, e aí, Hegel tem uma palavra muito interessante, né? Hegel e o Hegel, nosso filósofo, o filósofo Hegel e Georg Agamben, fala da importância do reconhecimento, né, da importância da dignidade do reconhecimento. O que é o reconhecimento? É a força que nos move a ser reconhecidos os nossos direitos, a nossa dignidade. Algo que a região bolsonarista nega, algo que o governo nega. E aí é muito importante, o conceito que está se usando para Bolsonaro não é o necropolítica, não é adequado usar o necropolítica. Por quê? Porque Bolsonaro fala da vida da nação. Todo mundo tem que sair, tem que trabalhar para a nação e a economia irem bem. Se nesse processo as pessoas morrerem, e daí? Não foi ele que disse? E daí? E daí? Né? Então, é uma biopolítica. Aí Michel Foucault, no livro História da Sexualidade, né? É importante trazer os fundamentos teóricos para os nossos assistentes, os nossos ouvintes. No último capítulo 5, chama-se Direito de Morte e Poder sobre a Vida. Ele trabalha muito bem o que é a biopolítica. Por isso que você confrontar Bolsonaro dizendo que ele é um governo de morte, os bolsonaristas você não vai entender o que está acontecendo. Na verdade, ele é ele é um governo de vida, mas que vida? A vida da nação e a vida dos fortes. Os fracos, se morrerem, né? Paciência. Tem frases que ele diz isso, estão morrendo mesmo, todo mundo vai morrer. Né? E o efeito seria o efeito. Então, isso é muito próximo do comportamento nazista. Não é nazismo, mas é próximo do comportamento de desprezo, desconsideração pela vida individual, pela vida dos grupos minoritários, pela vida das minorias, pobres, indígenas, porque sacrifica-se tudo em torno de um mito, de uma coisa imaginária chamada nação, economia. E ele voltou a falar de novo, né? Voltem às ruas, sendo que a gente está recrudescendo, vamos entrar numa segunda onda. A minha cidade, Juiz de Fora, ela teve um prefeito que tomou uma atitude firme no começo, mas agora, no meio do caminho, relaxou e está tendo consequências. Fecharam-se bares novamente, né? E eu acho muito interessante, e aí tem a ver com a ideia da empatia, da compaixão, que também está muito marcado pelo lugar social onde estamos. Se eu estou num lugar de classe média, eu tendo a não perceber outros sujeitos sociais, outros dramas sociais. Então, ele se expressou assim, o prefeito da minha cidade. Fique em casa. Mas e quem não pode ficar? São centenas de milhares que tem que trabalhar, que tem que comer. E se você pensar no Rio de Janeiro, nas favelas, todas, tudo junto uma da outra, aquilo é barbárie, aquilo não é bonito, gente. Aquilo é o resultado de séculos de desigualdade social que colocam as pessoas em uma imensa dificuldade de fazer isolamento social. Porque não tem pia, não tem condição, não tem sabão, não tem nada. Então você vai pedir para ficar... Não tem água, não tem esgoto. Como é que você pode pedir para ficar em casa? Por isso que eu apoio, eu acho muito importante as manifestações das torcidas, devidamente cuidadosas, eles estão se cuidando, e a manifestação do povo preto na rua. Né? E tinha gente criticando a Gabriela Prioli, enfim, algumas pessoas embebidas de classe média, embebidas de uma visão que não considera a existência de um Brasil pobre, miserável, que é a maioria. Se tem uma maioria, são eles. Elitista, né? Exato. Né? E é uma visão que a própria esquerda está comendo, está deglutindo, não está refletindo sobre os pressupostos dessa visão ideológica liberal, que é uma visão falsa, porque liberal no Brasil era escravocrata. Quando a ideologia liberal chegou no Brasil, século XVII, século XVIII, né, os nossos liberais eram escravocratas, eram donos de escravos. E havia aí, obviamente, uma contradição. Até o pai do liberalismo político, que é celebrado pelas correntes de direita conservadores, que é o John Locke,
ele, ao redigir a Constituição de um dos estados dos Estados Unidos, ele redigiu, ele manteve a escravidão. Você vê como, né, o pensamento liberal no Brasil, ele é incapaz de trazer, de fato, uma mudança. E é por isso que às vezes eu falo da religião bolsonarista como um sintoma. É um sintoma de uma doença, de uma profunda doença. Né? Uma social, né? Exato. Sim. E é preocupante porque esse sintoma faz com que essa população esteja a Deus dará, porque em plena pandemia várias igrejas abriram, várias igrejas neopentecostais, mesmo com o decreto do governador mandando fechar. Eu moro aqui no município de São Gonçalo e sei de várias igrejas que abriram. Então, é algo preocupante. Muitos preocupados mais com a questão das ofertas, porque se fechar a igreja não recebe a oferta, do que com a vida de pessoas. E aquelas pessoas ali não conseguem perceber isso, porque elas estão impregnadas por aquele discurso. Eu sou evangélico, sou espiritual e não irei morrer. Deus me protege. Então, é um nível assim, do delírio mesmo, da loucura que essas pessoas têm vivido e têm se comportado, né? E é muito difícil no dia a dia, porque quando você precisa pagar uma conta ou quando você precisa ir ao mercado, se você pede um afastamento, você é praticamente assim, fulminado com os olhos e quase agredido. Então, as pessoas elas também não querem seguir todas as diretrizes colocadas. É muito complicado. Aqui a colega falando São Gonçalo é complicado mesmo, sim. Porque quando você vai pagar uma conta, a pessoa não quer se afastar, não quer usar máscara, as pessoas têm certeza de que elas estão cobertas, é muito complicado. Graziele Carvalho me orientando. Obrigada, Grazi, pela participação. É me orientando de doutorado. Janaína. Ela é me orientando de doutorado. Ah, sim! Eu estou dividindo, tá me dividindo com outra gonçalense, entendi. Mas para a gente começar a dar o fecho, que acho que já está caminhando para o final, né? Sim. Então, a religião bolsonarista é um tipo de religião, um tipo mágico, sacrificial, não coaduna-se com a razão, no sentido do iluminismo, no sentido da ciência, no sentido da sensibilidade social. É uma religião narcísica, no mais alto grau de patologia narcísica. Então, nós somos um pouco narcísicos, mas a religião bolsonarista ela é a expressão de um narcisismo de massa muito profundo, a tal ponto, sim, como você citou, daquele senhor bolsonarista invadir o protesto das cruzes no Rio, lá na praia de Botafogo, não lembro se é, mas é Copacabana. Na praia de Copacabana, derrubar as cruzes em protesto, homenagem aos mortos, ou seja, não ter a sensibilidade do outro. Mas o que a gente precisa é mais do que sensibilidade. É um repensar do capitalismo, é um anticapitalismo, é um abolicionismo, né, e é a explosão dessa barbárie, né, explodir essa meta-barbárie que é a religião bolsonarista. Isso vai nos exigir leitura, estudo, pesquisa, cotidianos. E é fundamental. É só assim que se vence uma barbárie. Com estudo, leitura, boas discussões, bons debates, Freud, Marx, Nietzsche. Verdade. Obrigada, Emerson, pelo carinho, pela atenção. Obrigada a todos que participaram. Tá, gente? Muito obrigada por tudo. E qualquer coisa que vocês precisem, eu estou à disposição, tá bom? Um beijo, Emerson. Fica com Deus. Beijo, obrigada, Raquel, Grazi, Juliana, Janaína, a todos que participaram. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Pode, meu amor.